Olá pessoal, continuando os nossos vídeos sobre Leonardo da Vinci, nós vamos falar hoje sobre os empregados de Leonardo da Vinci. Se você se interessa por esse tipo de vídeo, compartilhe, dê um like, se inscreva na nossa página para você poder receber esses vídeos diretos no seu meio. No vasto número de fólios que Leonardo da Vinci deixou, se acredita que ele tenha feito muito mais até do que se permaneceu. Se acredita que mais ou menos 20% só de tudo aquilo que ele escreveu permaneceu, mas ele menciona nesses fólios uma série de pessoas, né? Ele não dá grandes descrições, não dá grandes informações, ele era muito conciso naquilo que ele escrevia, mas de vez em quando ele falava sobre algumas pessoas. Quando ele foi morar na França, a convite do rei Francisco I, ele levou consigo 2 empregados, e ele menciona esses empregados. Menciona que tinha uma senhora que ajudava nos afazeres da casa, que chamava senhora Maturina, e tinha um senhor que deveria ser um ajudante geral, que chamava senhor Villanes. Ele não fala mais nada sobre esses personagens, apenas que com a mudança para o castelo do Francisco I, que nessa mudança ele foi acompanhado por essas 2 pessoas. Imagina-se então que antes, talvez até desde a época de Milão, essas pessoas conviviam e ajudavam Leonardo da Vinci nos afazeres das suas casas, etc. Não se tem mais nenhuma informação a respeito disso, a não ser o nome dessas pessoas. No meu livro, que é uma ficção, aliás, no meu segundo livro, porque eu escrevi um livro sobre Leonardo da Vinci chamado Memórias, que é um livro epistolar, que seriam fictícias, né? Cartas que ele escreveu a um amigo chamado Zoroastro, que ele rememora a vida dele. Mas baseado nesse livro, eu escrevi uma peça de teatro que tem o mesmo nome, Leonardo Memórias. E nessa peça de teatro eu crio uma personagem baseada nessa senhora chamada Maturina, que é uma personagem, digamos assim, cômica da história. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ver, e espero que um dia vocês possam ver a peça também, né? É uma personagem interessante, é uma personagem que traz um pouco de alegria, digamos assim, aquele quadro mais escuro, obscuro, até triste mesmo da vida de Leonardo da Vinci, né? Existiam outras menções de outras pessoas nesses fólios que ele deixou, né? Por exemplo, Leonardo da Vinci teve a primeira madrasta, que se chamava Albiera, e a gente não sabe qual foi a relação que ele teve com essa madrasta, mas em um dos fólios ele menciona um irmão dessa Albiera, que ele tinha relacionamento e que ele estava preocupado por algum motivo. Quer dizer, se ele teve esse relacionamento com o irmão da madrasta, é de se imaginar que ele tinha pelo menos um bom relacionamento com essa madrasta. Quer dizer, às vezes por fatores indiretos você chega à conclusão de alguma situação da vida de Leonardo da Vinci. Uma outra situação, por exemplo, que é bem peculiar, é que ele jamais menciona a mãe dele. A gente sabe que a mãe dele chamava Caterina, mas não sabe muito mais do que isso, né? Leonardo da Vinci era um bastardo, né? O pai dele não registrou, que aliás quem fez o registro dele foi o avô, com quem ele se relacionava muito bem. Mas em um determinado momento, quando ele morava, se eu não me engano, em Milão, ele escreveu a seguinte frase: Caterina vem conosco morar. E não fala mais nada. A gente não sabe se essa Caterina era a mãe dele ou se era uma outra Caterina, mas é de se imaginar que seja a mãe dele pelo seguinte: um pouco antes disso acontecer, Leonardo da Vinci tinha um irmão, um meio-irmão. E esse ele tinha, na verdade, acho que 2 ou 3 irmãs, e tinha esse meio-irmão. E esse meio-irmão estava lutando numa contenda, numa guerra entre Florença e Pisa, e ele foi morto, né? Então, logo após, e já nessa época, o padrasto dele, que era o Acatábrica, já havia morrido também. Então, é de se imaginar
que essa Caterina fosse, na verdade, a mãe dele que veio com ele morar, porque foi logo depois da morte do marido dela, foi logo depois da morte do filho, que teoricamente era aquele que deveria dar apoio a ela, sustentar, porque as outras eram irmãs, e enfim, a posição da mulher na época era uma posição muito diferente do dia de hoje. Então é de se esperar. E assim, era só isso, quer dizer, ele não mencionou mais nada. Então a gente pode supor que, no mínimo, ele tinha uma relação muito, muito fria com a mãe. E aparentemente, depois de algum tempo, depois de pouco tempo que ele estava, essa senhora estava teoricamente morando com ele, ele menciona que a mãe dele faleceu, e ele menciona de uma forma fria, fazendo uma contabilidade dos custos do funeral da mãe. Apenas isso, né? E sim, quer dizer, através dessas pequenas menções dessas pessoas e da maneira como ele menciona essas pessoas, você pode supor alguma coisa sobre o relacionamento dele, uma vez que existe muito pouca informação a respeito disso. Se você se interessa por esse assunto e tem alguma dúvida, faça um comentário que a gente faz um vídeo a respeito.